A paz do Senhor esteja com todos vós, meus irmãos em Cristo, meus amigos, meus brada, aqueles que Deus chamou, aqueles que Deus escolheu. Meu amado, eu quero falar de algo muito importante sobre nós. Eu quero falar algo muito importante sobre a nossa vida cristã, nossa vida religiosa, nossa vida de compromisso com Jesus. Entende que nós só somos ou só fazemos parte de Cristo quando nós aceitamos e quando nós somos batizados com o Espírito Santo. Porque quando nós somos batizados com o Espírito Santo, Jesus disse que o Espírito ia vir nos convencer do pecado, o Espírito ia vir nos convencer, ia estar dentro de nós, ia estar sobre nós. Ou seja, o poder que nós íamos começar a transmitir entre meio da palavra, entre meio da cura, entre meio das declarações, entre meio de uma posição de mal, vem por intermédio do Espírito Santo. Ou porque sem o Espírito Santo, automaticamente nós não temos poder. Sem o Espírito Santo, automaticamente há um impedimento para que Deus venha agir. Mesmo nós aceitar Jesus, mesmo nós receber na nossa vida Jesus como Senhor e Salvador, mas é necessário que o Espírito Santo venha sobre nós, é necessário que o Espírito Santo desça sobre a nossa vida, porque se o Espírito Santo descer sobre a nossa vida, automaticamente nós tornamos testemunho de Cristo. Sendo testemunho de Cristo, então nós devemos operar o mesmo milagre que Jesus operou. Nós devemos andar do mesmo jeito que Jesus andou. Nós devemos falar do mesmo jeito que Jesus falou. Mas como é que nós vamos ter essa graça? É quando o Espírito Santo desce sobre nós, quando o Espírito Santo vem sobre nós, quando o Espírito Santo se manifesta na nossa vida. Por isso, antes que os discípulos começassem, os 12, ou claro, os 11, começassem o seu ministério, dos 12 discípulos, incluindo lá o Paulo, primeiro foram necessários eles estar batizados com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que ia falar com eles, porque o Espírito Santo é que lhes dá força para suportar toda aquela força, para suportar toda aquela luta, para suportar todo aquele embate que o ministério deles ia trazer, para suportar todos os inimigos que iam se levantar na vida dele, no caminho do ministério deles, que Jesus tinha lhes dado, que é evangelho, pregar evangelho. Meu amado, o Espírito Santo está na nossa vida, está sobre nós para nos guiar, para nos fortificar, não é para nos dar vitória. A vitória nós já conseguimos por ter Jesus como Senhor e Salvador. O Espírito Santo só vai nos guiar para nós chegar, para nós caminhar, para nós ter certeza, na verdade, que Deus está dentro de nós. Se você prestar atenção, a Bíblia fala de 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abignego. Esses mesmos 3 homens, a Bíblia fala que rei Nabucodonosor fez uma estátua grande, compreende? Eles não aceitaram se prostrar nessa estátua. Mas por que eles não aceitaram se prostrar nessa estátua? Não é porque eles não, é o que estava dentro deles, é que não lhes levou eles a aceitar, a se dobrar nessa estátua. O que estava dentro deles lhes deu confiança, que mesmo lhes atirando, eles até podem morrer ou deviam morrer, não tinha problema. O que estava dentro deles lhes assegurou, mesmo se vocês morrerem, mesmo se vos queimarem, mesmo se os inimigos se levantarem, eu estou convosco. A Bíblia fala que na instante que eles jogaram dentro da fornalha, anjo do Senhor, ou seja, Deus estava dentro dele. Mas por quê? Porque o Espírito
Espírito de Deus estava primeiro dentro dele, depois se manifestou sobre ele. Como é que se manifestou sobre ele? Dentro do fogo, eles não se queimaram. Dentro do fogo, eles não foram atingidos. Dentro das lutas, nós só não vamos ser atingidos quando o Espírito Santo está sobre nós. Dentro dos desafios ou das dificuldades, nós só não vamos ser atingidos quando o Espírito Santo está sobre nós, está dentro de nós. Até você fala, está difícil, é verdade, não vou conseguir, talvez é verdade, a razão da realidade que você está vivendo, mas quando o Senhor está dentro de ti, meu irmão, tem uma garantia de vitória em frente. Mas como é que você sabe que o Senhor está dentro de ti? É quando você está cheio da presença de Deus, é quando você está cheio do Espírito Santo, é quando o Espírito Santo está sobre você, está dentro de você, está a operar sobre a tua vida. Aí você vai entender algo extraordinário, que o poder de Deus vem sobre o Espírito dele, que o poder de Deus vem sobre o Espírito dele quando desce dentro de nós. As declarações que nós falamos, ou as profecias que nós profetizamos, ou a visão que nós temos, a graça que é dada a nós, vem sobre o Espírito Santo, que transborda essas maravilhas, esses dons dentro da nossa vida, dentro de nós, dentro do nosso ser, dentro da nossa vida. Por isso que você vê, alguém não tem nada, cristão talvez não tem um trabalho digno, está difícil, mas você vê esse cristão, nem dinheiro para pagar renda tem, mas a paz interior, ninguém consegue lhe tirar, porque não vem dos braços dele, vem do céu, vem por intermédio do Espírito Santo. Vem por intermédio do Espírito do Senhor. Meu amado, Deus está a falar com você. Não basta só receber Ele, não basta só aceitar Jesus. Você tem que se esforçar para que o Espírito Santo desce dentro de você. Você tem que se esforçar para ter aliança com Deus. Quando você tem o Espírito Santo, então você, o teu orgulho, o que Deus já não penetra, o que Deus já não vive. Por que o Paulo falou, eu já não vivo, mas Cristo vive em mim? Não é porque ele aceitou, não, é porque o Espírito Santo tirou o que não agradava, tirou o que não era de Deus, tirou o que não pertencia ao Senhor, e ele começou a habitar dentro do Paulo. A Bíblia fala que o Paulo, até as vestes do Paulo operava milagre. A roupa do Paulo curava os enfermos. As palavras do Paulo trazia conforto e libertava. Os dons do Paulo operava. Mas por que operava? Porque o Paulo estava cheio da presença de Deus. Porque o Paulo estava cheio do Espírito Santo se manifestar dentro da vida dele. Você quer ter um ministério de power, você quer ter uma graça ardente, você quer transformar-se em fogo. Meu amado, não é só orar, você tem que se esforçar para que a presença de Deus venha estar dentro de ti. Você tem que se esforçar para que o Espírito Santo venha habitar, venha estar sobre você, venha estar dentro de você, venha estar na tua vida. Que o Espírito Santo venha dominar todo você. Aí você vai ver, tem graças que só se manifestam na nossa vida quando nós estamos cheios da presença de Deus. Tem graça, só começa a operar quando o Espírito Santo, na realidade, ele senta na nossa vida. Ele é o primeiro na nossa vida. Compreende? Seu Espírito Santo, nada também se criou. A Bíblia fala que o Espírito pairava pelas águas. Amém. Que o Espírito pairava pelas águas. No momento que Deus foi falando, o Espírito foi realizando. Haja terra, haja separação, haja luz. Então o que criava as coisas era o Espírito Santo, porque Deus só falava. As nossas palavras só são criado aquilo que nós queremos quando o Espírito Santo é a base daquilo que nós queremos. Quando o Espírito Santo é a base daquilo que nós pedimos, você declara
declara que esse mês, esses dias, que as mãos do Senhor venham operar sobre você. Como é que as mãos do Senhor vai operar? Se a base, que é o Espírito Santo, não está sobre você. Como é que as visões vai se manifestar? Se a base, que é o Espírito Santo, não está sobre a tua vida. Como é que as portas vão se abrir? Porque a chave, que é o Espírito Santo, não está sobre você, não está sobre a tua casa, não está sobre a tua vida. Minha maneira, é necessário que o Espírito Santo está sobre a nossa vida. É necessário que o Espírito Santo seja a base, seja a base sobre a nossa vida. Se o Espírito Santo for a base, se o Espírito Santo foi o alvo, se o Espírito Santo na realidade é o primeiro sobre nós, meu amado, aonde você vai ir? Aonde você vai pisar? Aonde você vai colocar as mãos? Deus vai se manifestar. Deus vai operar. Nós temos cristãos que aceitaram Jesus, recebem Jesus como seu Senhor e Salvador. É verdade, mas não são batizados com o Espírito Santo. Temos cristãos que são batizados com o Espírito Santo. Quando eu falo batismo com o Espírito Santo, não é o dom que você se manifesta com ele. Não, ao falar em língua é o dom. E os olhos espirituais é o dom. A profecia é o dom. O Espírito Santo está em cima desses dons espirituais que você tem. O dom espiritual pode se manifestar mesmo o seu Espírito Santo, porque aquilo é algo que Deus nos deu. É algo que Deus nos deu. Os dons, mas o Espírito Santo está além dos dons. Está além dos dons que você tem. Está além dos dons, daquilo que você tem. Compreende? Quando Deus chama o Paulo já vem com algo. O que é que o Paulo vem com ele? O Paulo vem com a inteligência. A Bíblia fala que o Paulo foi usado por causa da inteligência. Nós só entendemos que o Paulo foi utilizado, foi usado através da inteligência, o que o Paulo estudou. O Paulo estudou. Então, o nível que ele tinha, acadêmico, com a base do Espírito Santo, é que fez o Paulo escrever os livros. É que fez para que Deus viesse se manifestar. Mas compreende uma coisa: o Espírito Santo não depende só da formação que você tem. Porque dentro dos discípulos existia um chamado Pedro. A Bíblia fala que Pedro ressuscitou Tabita. Não precisou ter nível acadêmico para ressuscitar Tabita, mas o Espírito que estava dentro dele, que é o Espírito Santo, é que fez para que o poder do Senhor se manifestasse sobre a Tabita. O Espírito Santo é que fez que o Paulo, as vestes do Paulo, operasse milagre. O Espírito Santo é que faz que eu e você viemos operar grandes coisas. Então a tua base tem que ser a presença de Deus. Quando a presença de Deus está como fundamental dentro da tua vida, está como alicerce dentro do teu ministério, está como alicerce dentro da tua caminhada com Cristo, está como alicerce no teu relacionamento, está como alicerce na tua vida amorosa, você vai ver o poder a se manifestar diante de você, diante da tua vida, independentemente da situação, independentemente das lutas. Entende uma coisa: enquanto o Espírito do Senhor estava com Saul, a Bíblia fala que Saul estava bom, mas quando o Espírito do Senhor saiu dentro de Saul, a Bíblia fala que Saul ficou atormentado. O Saul ficou atormentado porque o Espírito de Deus já não estava mais sobre ele. Porque o Espírito de Deus já não estava a agir mais sobre ele. Porque o Espírito de Deus já não estava a se manifestar sobre ele. Agora eu entendo porque Davi disse: tira-me de tudo, mas não me tira-me de mim o teu Espírito. Porque a força de Davi era o Espírito de Deus que estava a se manifestar. A força de Davi era a presença do Senhor que estava diante de nós. A força de Deus, a força de Davi era o Espírito. Moisés disse: se o Senhor não ir conosco, então não adianta você me mandar. Se o teu Espírito não estiver dentro de nós, então não
adianta você me enviar. Se o teu Espírito não estiver dentro de nós, então não adianta eu tirar esse povo da escravidão. Compreende uma coisa, não é sobre os anjos, não é sobre Miguel ou arcanjo, não, mas é sobre o Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus estiver dentro de ti, acredita, é o próprio Deus que está a agir sobre ti, é o próprio Deus que está a operar sobre você, é o próprio Deus que está a se manifestar sobre a tua vida, sobre teus caminhos, sobre a tua casa. Compreende que o Espírito Santo é a força, é a força que nós devemos se esforçar para ter. É a força que nós devemos se esforçar para nós colocar dentro da nossa vida, para nós colocar dentro da nossa caminhada. Não começa ou não tenha uma barreira sobre o Espírito Santo. Tem uma coisa que as pessoas se enganam. Tem uma coisa que as pessoas pensam que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Os teus dons e a presença de Deus. Entendeste? Tem pessoas, eu já vi alguém que bebe, alguém que fuma, alguém que tem vida totalmente desviada. Mas quando ele vem, os dons se manifestam. Eu já vi. Mas como é que uma pessoa que tem dom, como é que uma pessoa que tem dom, uma pessoa que bebe, que faz coisas erradas, mas quando ele está no meio da oração, os dons se manifestam? Isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. É um dom que nós temos. É uma graça que nós nascemos com ele. É algo que Deus nos deu. Isso não impede para que os dons não se manifestem. Às vezes isso já aconteceu contigo. Às vezes você já passou contigo. Você está numa situação, o coração aperta, um dom não vai naquele lugar e você não vai. E você vê que acontece uma coisa uma coisa inesperável. Às vezes alguém acontece e deve acontecer contigo. Às vezes você nunca orou, você não ora, mas você dorme, você tem sonhos. Você dorme, você tem visões. Isso é um dom. Isso não é Espírito Santo. Isso é um dom que Deus nos dá. Isso não é o agir do Espírito Santo. É um dom. Porque o Espírito Santo, quando está dentro de nós, então nós deixamos de existir. Nós já não existimos mais. Mas é Deus existindo dentro de nós. É Deus se manifestando dentro de nós. É Deus operando dentro de nós. É Deus falando dentro de nós. Porque quando nós estamos cheios mesmo da presença de Deus, então nós não vamos em caminhos errados. Nós não fazemos coisas erradas. Nós fizemos aquilo o que Deus quer para que nós façamos. Porque o mesmo Espírito é que nos dá direção, é que começa a andar conosco, é que começa a falar conosco, é que começa a nos orientar, é que começa a nos mostrar, é que começa a falar, sussurrando dentro de nós. Olha, você falou mal, olha, você agiu mal, ou aí está indo no lugar errado, ou não vai naquele jeito, ou não fala assim, ou se reserva, ou tenha cuidado. Então o Espírito Santo é que começa a estar de frente do nosso volante, guiando, operando sobre nós. Então, essa é uma coisa diferente. Não basta você ter dom. Não basta você ter graça. Não basta você ter impacto. Não basta você aceitar Jesus. Não. Você tem que se esforçar para que o Espírito Santo venha habitar na verdade na tua vida. Você tem que se esforçar para que o Espírito Santo venha operar diante de você. Você tem que se esforçar para que o Espírito Santo venha se revelar dentro da tua vida, dentro da tua casa, da tua família, pelo nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês, que a graça do Senhor esteja na vossa vida, que a graça do Senhor esteja diante de vós. Meu amado, faz propósito, busca o Espírito Santo, se separa, se santifica, para que a presença de Deus desça. Se você tiver a presença de Deus com teus dons, Deus vai te utilizar mais. Deus vai te levar mais. Deus vai te colocar uma inteligência, talvez que nem você vai começar a entender cerca as coisas, por causa do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo seja a base
do teu ministério. O Espírito Santo seja a base do teu relacionamento. O Espírito Santo seja a base da tua comunhão, da tua aliança. O Espírito Santo seja a base da tua vida toda. O Espírito Santo esteja em primeiro lugar na tua vida. Porque o Espírito Santo é mesmo Deus. A Bíblia fala em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, eles três fazem só uma pessoa. Eles três é só uma pessoa. O Filho, o Pai, o Espírito Santo. Então, que a presença de Deus, que a presença do Espírito Santo venha estar sobre a tua vida, venha estar sobre você, venha estar sobre a tua família. Porque as lutas que nós enfrentamos, meu amado, ninguém te mente. Se nós não tiver a presença de Deus, nós não devíamos estar nem talvez vivo. Se não fosse a presença de Deus, talvez a graça que você tem, você não devia ter. Se não fosse a presença de Deus, talvez o impacto que você tem, você não devia ter. Então o que eu faço, profeta? Se esforça mais. Busca mais a presença de Deus. Entra mais na profundeza das coisas de Deus. Lê mais a palavra de Deus. Se dedica mais nas campanhas que tem a ver com coisas espiritual. Se preocupa mais com as coisas que tem a ver com as coisas espiritual. Eu sei que vai te levar no lugar, num caminho de vitória. Não se preocupa com as coisas material. Não se preocupa com os bens material. A Bíblia fala, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E outras coisas serão acrescentadas.